Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amegyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachuru Militan Jana Tajmai Sri Gurave Namaha. Haribo, Haribo, Haribo. Vamos reiniciar, né? Nosso estudo aí do capítulo 14. Agora vamos fazer a parte 2. Espero que vocês estejam gostando, ok? Então, vamos lá onde nós paramos. Paramos no verso 3. A totalidade da substância material chamada Brahman é a fonte do nascimento. E é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Então, nós paramos aqui nesse verso 3 na aula passada, né? E como eu disse, a gente vai sempre seguindo a sequência até 1 hora de aula. Mesmo que eu pare no meio de um significado, certo? Eu não vou correr com a aula, vou falar devagarzinho. E nesse verso 3 aqui, como a gente está falando dos 3 modos da natureza material, esse verso aqui está dizendo como que surge, né? Como que surgem esses 3 modos da natureza. A gente está vendo aqui agora. E aqui se diz que surge do Brahman, O Brahman é essa energia que se irradia de Deus, certo? Então tem o mundo espiritual, onde a potência interna de Deus está agindo nessa constituição Brahman, que é a parte mais sutil. E depois, dentro desse mundo, né, espiritual, onde Krishna vive, onde é a famosa morada de Deus, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, é Vaikuntha Lokadama, ali que Deus habita em pessoa, ele se expande também em várias formas e se relaciona com seus devotos da forma que eles querem. E dentro desse mundo material, né, existe o que se chama o mundo material, que é uma condensação dessa energia espiritual, e essa condensação se chama energia externa de Deus, ou energia material, ou a energia inferior. É inferior porque a funcionalidade dessa energia é burilar os espíritos para que eles realizem, né, quem são, para que despertem o amor por Deus e possam, né, retornar à casa do Pai. Estamos aqui fazendo experiências nesse mundo para reconstituir a nossa consciência que está adormecida. É isso que nós temos que entender enquanto estivermos aqui nessa forma humana de vida. Então, dentro dessa energia Brahman, que está, é como se ela tivesse, né, fechada num círculo de energia. Aí Deus entra nesse círculo de energia e daí ele, através do olhar da potência dele, né, vamos dizer, a potência sexual de Deus, através do olhar, ele fecunda esse Brahman se transforma naquilo que é manifesto, que se chama Mahatattva. Mahatattva é aquela constituição energética original, né? Tem o Pradana, que é a energia material ainda não manifesta. Então, quando Vishnu, Mahavishnu, que é Krishna expandido dentro dessa energia material, olha para... Ou seja, ele fecunda com os olhos dele essa energia pradana inicial, forma-se o Mahatattva, que é a energia total material manifesta, para que essa energia, com todos os seus elementos, possam constituir aquilo que se chama um universo material. Há infinitos universos materiais dentro dessa energia Brahman material. Aí Krishna ele entra de novo como Garbhador Kashai Vishnu, e aí aparece o Senhor Brahma, e aí acontece toda a criação, né, que a gente vê hoje em níveis dimensionais de densidades, né,
desde o seu Brahmalá mais sutil até os planos inferiores, que são bem densos. E nós estamos no reino intermediário, certo? E essa energia que constitui toda essa miscelânea, né, de informações, de manifestações, é criada pela interação desses três modos da energia material. Tudo que existe aqui nesse universo é uma combinação dos três modos da energia material. E por isso a gente está estudando agora esse capítulo 14, onde Krishna ele vai explicar para a gente como que essas energias atuam. E quando sabemos, né, dos sintomas de cada modo da natureza, a gente passa a ter o controle, né? A gente pode controlar isso para não se deixar ser influenciado e viver assim, vida após vida, esquecido de Deus. Dentro de cada modo da natureza, da agência, né, dos seres que estão dotados com as influências dessa energia material, tem esse intercâmbio de seres que tentam prender a alma e de seres que tentam liberar a alma. E aí você escolhe a vibração que você quer ficar. Se você quiser ficar no modo da ignorância e da paixão, você se torna um prisioneiro, né, ilustre dessa energia material. Mas se você quer sair daqui, você já tem que ir lá para o modo da bondade, que é o que a gente vai aprender. E indo para o modo da bondade, você depois vai para o modo transcendental, que é quando você se rende aos pés de lótus de Deus e usa, né, os modos da natureza material a favor da sua evolução do espírito nesse mundo, conforme a gente está explicando, certo? Então, na aula passada, nós paramos aqui no verso 3, aí Prabhupada está explicando. A personalidade suprema fecunda esta substância total, que é o Mahatattva, né? E assim se tornam possíveis inumeráveis universos. Os universos, né, eles são concêntricos, né, são círculos de energia que estão dentro desse Mahatattva, mas com tudo bonitinho, com todos os elementos materiais, né? Eu acho que vai falar aqui Prabhupada vai falar aqui. Então, essa substância material total, o Mahatattva, é descrito como Brahman na literatura védica. A pessoa suprema deposita neste Brahman as sementes que originam as entidades vivas, tá? Porque lá no capítulo 7, Krishna explica, né, que esse mundo material nada mais é do que a interação da energia superior, que somos nós, com a energia inferior, que é a energia material. E essa energia material se constitui desses três modos. E aí a gente cria, mantém, né, e destrói, através das nossas ações esse mundo, a nossa história aqui, a nossa experiência nesse mundo. Por isso é muito importante você entender o que é estar, né, sob a influência dos modos da paixão e também entender o que é não estar sob essa influência dos modos da natureza. Então aqui todos os 24 elementos, começando por terra, água, fogo e ar, são energia material e constituem o que se chama Mahat Brahma, ou grande Brahman, a natureza material, certo? Então você vê que aqui até a natureza material é chamado, né, de Brahman também, porque a natureza material é o Brahman, é a energia de Krishna condensada, certo? E tem o Brahman em sua característica mais pura, mais refinada, assim, que é o mundo espiritual. Certo? Entendam isso. Você agora, a alma que você é chamada de Tatastha Shakti, energia marginal. Você pode estar tanto lá no mundo espiritual, onde não há influência dos três modos da natureza material,
que é o plano da eternidade, vivendo em relação pura com Krishna, e é isso que ele vem fazer quando ele vem nesse mundo material e nos fala o Bhagavad Gita, é para que saibamos disso que estamos lendo aqui nesse capítulo. E existe, né, um mundo material, que é onde tudo é constituído por esses três modos da natureza. E aí você tem que entender que esses modos da natureza é que estão causando todos os sintomas emocionais, mentais, físicos, a manifestação de cada coisa é regida pela influência de um desses modos. Certo? Cada pensamento que você tem pode ser um pensamento no modo da bondade, da paixão, da ignorância ou do modo transcendental. Aí você vai começar a trabalhar isso na sua vida, conforme as orientações do Bhagavad Gita, para que você possa se capacitar ou se qualificar para voltar para o mundo espiritual, para essa natureza Brahman mais sutil, onde estão manifestados, né, Krishna Loka, que é o planeta de Krishna, e todos os outros planetas que são expandidos desse Krishna Loka, que é a morada oficial de Krishna, né? Vrindavana fica bem assim, no centro de Krishna Loka. Mas a gente tem que entender que lá é a natureza absoluta de Deus. A ideia é que você aprenda, né, a se desvencilhar dessa influência da energia material. Isso é o Bhagavad Gita. Se você quiser voltar para o mundo espiritual, para o mundo de eternidade, você tem que aprender nessa forma humana a viver na sua posição eterna. E a sua posição eterna é de servo amoroso de Krishna. Você é uma parte integrante de Krishna. E ficando nessa posição, você começa a praticar o quê? Viver em serviço devocional a Deus, a Krishna. Que é como se diz, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Você passa a viver nessa posição em que você faz tudo amorosamente na sua existência para satisfazer a Deus. Você tira o egoísmo, né? Tira o desejo de resultados de atividades fruitivas, você se desapega dessa energia material e sai da influência dos modos da natureza, que são chamados também de Maya. Ok? Para voltar para esse Brahman puro, que é o mundo espiritual. Aí Prabhupada está falando aqui, todos os 24 elementos, começando por terra, água, fogo e ar, são energia material e constitui o que se chama Mahat Brahma. Estou lendo de novo para vocês prestar atenção. O grande Brahma, a natureza material. No capítulo 13, tudo isso é explicado em detalhes aqui do Bhagavad Gita. Como se explicou no 7º capítulo, além desta natureza, há uma outra natureza superior à entidade viva. Pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, a natureza superior entra em contato com a energia, com a natureza material. E depois todas as entidades vivas nascem desta natureza material. Como a gente falou na aula passada, nós somos como, cada entidade viva é como um espermatozoide que entra no óvulo. Assim como quando Deus olha para a natureza material, a energia ativa da natureza material são as entidades vivas. Ou seja, nós, os espíritos, somos a energia vital que movimenta os acontecimentos dessa energia material. Então é assim que acontece, nós saímos de dentro do olhar, né, no caso, da Suprema Personalidade de Deus, no caso Mahavishnu, entramos nessa natureza, depois, através dessa ativação de energia, tudo se transforma naquilo que se chama o Mahatattva, e nesse Mahatattva, onde todos os elementos materiais já estão
formados, mas ainda em nível imanifesto, é criado, né? São criados universos pela potência de Deus, e Deus entra de novo em cada universo. Há milhões de universos, estamos agora num dos universos, que é o do Senhor Brahma de 4 cabeças, e quando Garbhodakashayi Vishnu entra, começa-se de novo o processo de reestruturação do universo, onde o Senhor Brahma, que é a primeira entidade viva criada, começa a criar. E aí nós vamos adquirir a forma específica que tínhamos, né, no universo passado, já que esse universo ele é absorvido por Deus e de novo relançado, assim como se fosse uma nova encarnação universal. Se você não se libertou, se você não foi para o mundo espiritual e foi absorvido universalmente em Mahavishnu, agora você está aqui nesse universo material, começando com a forma que você tinha anteriormente no universo passado. E aí você desenvolveu vários corpos e estamos agora conversando a nível de forma humana, tentando compreender essa coisa, vamos chamar assim, entre aspas, né, mística da vida material. É muito importante entender isso, né? Porque você entende a substância que constitui a energia material e você entende que você é um co-criador com Vishnu, que está no seu coração. Então você pode criar o que você quiser. E o Bhagavad Gita te ensina você a criar a sua vida espiritual, a sua vida onde você vai se libertar da influência da energia material e voltar para o mundo espiritual, que é um lugar que não tem a manifestação dos 3 modos da natureza material. Por isso é importante entender que aqui onde você está, você compreendendo esses modos, você se capacita a não deixar que essa energia material influencie a sua existência de tal modo que você fique algemado, né, ou reencarnando sucessivamente aqui nesse mundo. Entendeu agora a importância disso, de compreender esse capítulo? E por isso o Senhor Krishna diz que é basicamente o conhecimento mais importante. Porque você pode ter todo o conhecimento espiritual, mas se você não tem o conhecimento, vamos dizer assim, do inimigo, nesse sentido, que ele é inimigo quando você está assim, em total esquecimento, em ignorância do que é esse mundo material, do que está acontecendo aqui. Certo? Aí o Prabhupada continua. O escorpião põe seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que o escorpião nasce do arroz. Mas o arroz não é a causa do escorpião. Na verdade, os ovos foram postos pela mãe. De modo semelhante, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus e tem-se a impressão de que elas surgem como produtos da natureza material. A gente vê assim, muita filosofia, né, tentando dizer assim, não, que a natureza material surgiu do acaso, e aí a combinação dos elementos materiais formou aquilo que se chama consciência, ou a entidade viva, né? Tem filosofias que falam isso, que a consciência é só uma transformação da combinação material, e é exatamente o que Prabhupada está falando aqui, né? Quando você vê um escorpião nascendo da casca de um arroz, você fala, olha, foi a casca de arroz que produziu o escorpião, mas ninguém leva em conta que foi o escorpião que aquilo ali botou o ovo ali. É isso que Prabhupada quer dizer. Da mesma forma, ninguém está considerando que Krishna, né, Garbhodakashayi Vishnu, no caso desse universo,
Ele que injetou as entidades vivas para que tudo houvesse, né, uma combinação entre o espiritual e o material, e agora a gente está aqui conversando ao vivo, e essa consciência na qual eu estou manifestando a sabedoria do Bhagavad Gita, eu estou falando através da energia superior de Krishna, que sou eu. Você é uma energia superior de Krishna, e você está dentro de um corpo material que se chama o campo de atividades, tentando entender toda essa questão. Certo? Então, esse mundo material ele é criado por Krishna, através da sua expansão Vishnu, que tanto, né, tem 3 expansões Vishnu. Uma é que entra na energia material total. Depois dessa energia material total, né, que é chamado Mahatattva, vários universos são criados por Deus. Depois Deus entra nesse universo como Garbhodakashayi Vishnu. E daí nasce dele emana, né, o primeiro ser vivo, que é o Senhor Brahma, e do Senhor Brahma, né, essas entidades vivas são injetadas na energia material criada pelo Senhor Brahma, e daí todo mundo toma a forma adequada à sua vibração consciencial. Vamos reiniciar um novo universo com vários planetas, todos, né, na mesma configuração do universo passado, e continuamos a história até que compreendamos a ciência, a filosofia espiritual, e daí nos capacitemos a tomar, né, uma atitude de vida ou fazer uma reforma interior, onde Krishna, de dentro do nosso coração, né, que aí é o terceiro Vishnu, que se expande e entra dentro de tudo, dos átomos, né, de tudo, e aí ele vai nos ajudar a voltar para a morada espiritual. O questionamento que muitas vezes podemos fazer é: por que nós estamos aqui nesse mundo material? Isso aí você vai saber de uma maneira absoluta, vamos dizer assim, quando você se autorrealizar. Você vai entender por que você está aqui. Houve uma necessidade, né, espiritual para você estar aqui nesse mundo. Mas você tem que entender o que é esse mundo, para agir de forma harmoniosa, correta, onde você vai obter todas as experiências necessárias, e também para obter esse modelo de consciência de eternidade, de espiritualidade, onde após o abandono dessa forma física, você volta para a Vaikuntha Loka Dhamma, que é o mundo espiritual, onde o Senhor Krishna mora nesse mundo, num planeta central, em Vrindavana, e ali pratica os seus passatempos. Por isso é muito importante você estudar como é a ação de Krishna em Vrindavana com seus devotos, lendo o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Ok? Ler todo o Bhagavatam, né? Lógico, né? Então, estamos falando aqui. Então, de modo semelhante, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. Não é o corpo que gera o espírito, mas o espírito que gera o corpo. Como fala, nós não somos... nós não somos materiais vivendo uma experiência espiritual, mas somos espíritos vivendo uma experiência material. Dentro dessa experiência, você tem que ter o conhecimento, a sabedoria, a realização daquilo que você é, para que você possa realmente se libertar dessa existência. E aqui nós estamos explicando a Constituição, ok? Aí Prabhupada continua: a semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus e tem-se a impressão de que elas surgem como produtos da natureza material. Assim, cada entidade viva, conforme suas atividades passadas, tem um corpo diferente, criado por esta natureza material.
de modo que a entidade viva possa gozar ou sofrer segundo seus atos passados. Aqui está falando, né, aquilo que eu comentei. Tanto aqui de uma vida para outra, você vai receber uma forma específica de acordo com a sua consciência, onde você vai gozar os frutos das suas atividades piedosas e vai sofrer os frutos, né, das suas atividades pecaminosas, ações que não estão de acordo com a lei de Deus, com a harmonia universal, com a essência amorosa que constitui a sua existência. Se você age na consciência material, no falso ego, provavelmente você vai ter sempre encarnações de sofrimento. Mas se você age, né, de uma forma, no modo da bondade, provavelmente você vai ter uma vida mais feliz ou sem tantas misérias, o que vai te dar uma performance melhor para você cultivar a vida espiritual. E da mesma forma, se um universo é dissolvido, né, porque o universo também tem um tempo de vida e entra em Mahavishnu, quando Mahavishnu lança esse universo de novo, como uma nova encarnação universal, você continua dentro desse universo na forma que você estava na hora em que ele foi absorvido pelo Senhor Garbhodakashayi Vishnu. Entende? Isso é magnífico, né? É uma reciclagem contínua, assim como você está reciclando seus corpos materiais, né? Você vai perder isso aqui, você vai ter outro, você já teve corpos animais, aí em alguma encarnação você vai ter um corpo angelical e vai seguindo, ou você vai ter um corpo espiritual se você trabalhar nessa vida rendido a Krishna em serviço devocional. Tem que entender isso, pelo menos para você ter essa vontade, essa avidez de, uau, eu quero ir para esse mundo onde eu vou estabelecer relações de amor puro com o próprio centro supremo da existência, que é o Senhor Krishna. Essa é a maravilha das maravilhas, você está presente num mundo onde tudo é assim, de caráter absoluto. Imagina, se você já acha esse planeta Terra aqui bonito, né? Que é um mundo assim, de uma densidade muito grande, imagina como é que é Vrindavana, né? O mundo espiritual, as florestas, os rios, as casas, né? Dizem que tudo lá é feito de pedra filosofal. Todos os desejos são satisfeitos imediatamente. Tudo lá é amor, é energia viva e consciente. Até a grama lá está glorificando o Senhor Krishna, assim, vivendo uma vida em esplendor transcendental. E quanto mais você aprimora a sua mentalidade de entender isso, e por isso devemos buscar todos os dias ouvir sobre Krishna, devemos fazer a manutenção do nosso desejo de voltar para Krishna. O próprio Krishna vem aqui nos chamar, né? Vem fazer o convite, através de várias encarnações, através de vários devotos puros, o Senhor Krishna está nos convidando o tempo todo, através do Bhagavad Gita, pedindo, né? Voltem para mim, pense sempre em mim, me adore, torne-se meu devoto, não fica aí pensando que você é esse corpo material, cheio de filosofia, cheio de religião. Simplesmente renda-se a meus pés de lótus, ekacharana, né? Faça de mim o refúgio supremo da sua vida e tenha uma vida de plenitude aqui nesse mundo material e também, né, no mundo espiritual, quando se abandonar dessa forma. Krishna fala, esteja acima dos 3 modos da natureza material enquanto você viver nesse mundo material, apesar de você estar dentro da energia material. Mas quando você está na consciência espiritual, você já não está mais influenciado pelos modos da natureza que te mantém acorrentado aqui nesse mundo. É isso que nós estamos tentando falar aqui nesse capítulo, né, 14 do Bhagavad Gita. Aí Prabhupada termina. O Senhor é a causa de todas as manifestações
de entidades vivas neste mundo material. Para você entender de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Porque se você entrar nessa filosofia desses cientistas, né? Lógico, não estamos depreciando ninguém, porque a alma, seja de um cientista material ou de qualquer filósofo, ele está tentando entender o que é esse mundo material. O cientista ele já pensa mais com uma base objetiva, né? Mecânica, onde você tem que ver para crer. Então tem toda uma análise, né, dentro de uma plataforma mental para entender o que é esse universo material. Ou seja, ele nunca vai entender isso. Ele vai criar no máximo um tal de Big Bang e vai, né, especular em cima disso, e vai especular em cima do universo. Né, o que a gente chegou mais próximo de um entendimento aí da energia universal é a física quântica, que está sendo dada para a humanidade atualmente porque ela alcançou o padrão de um entendimento mais razoável. Certo? A filosofia também, né? Mas a filosofia já é mais um movimento psicológico, onde você, através, tenta compreender as nuances, né, da mente, que você tem um poder para criar as coisas também e se relacionar, né, com as outras pessoas. É uma coisa mais profunda. Porém, é um complemento, né, do cientista material e do psicólogo, vamos dizer assim, para entender a natureza na qual nós estamos, a um nível, vamos dizer assim, mais metafísico, é um complemento. Porém, o Bhagavad Gita é diretamente o conhecimento espiritual. Por isso, essa última forma aqui, ó, o Senhor é a causa de todas as manifestações das entidades vivas nesse mundo material. Tem que entender isso. Deus cria a energia material e a energia espiritual. Nós somos a energia espiritual de Krishna. Estamos na energia material. E essa energia material só é possível existir ou ter essa continuidade universal onde ela nasce, né, e termina, porque nós, né, imagina quantas entidades vivas tem nesse universo, né? Tem centilhões. Até os átomos desse mundo material que é onde Krishna age para formatar os desejos das entidades vivas, é uma força viva, divina. Então a natureza material, ao mesmo tempo que a gente fala entre aspas, né, que é morta e inconsciente, ela é um elemento de intercâmbio com a alma, onde ele vai criando tudo aquilo que ele quer em ignorância e sabedoria. Por isso se diz que nós estamos num oceano de desejo. A energia material é um oceano de possibilidades de desejo. E a entidade viva, o espírito, quando ela deseja, ela cria uma volição, né, na energia dela, na qual o universo, que é essa energia material, cria aquilo que ele quer. Você é um Deus nesse sentido, certo? É nesse sentido que você é um Deus em potencial, né? Vós sois deuses. Quem falou isso era um espírito que tinha um entendimento de que aquilo que a gente chama de milagre não é milagre. Quando você está na consciência pura, associado diretamente com Deus, e isso muitas vezes é chamado de magia, né? Só que tem gente que usa o espírito de uma forma negativa, com egoísmo, onde ele quer controlar tudo. Ele tem esse poder, só que tem reações quando você age contra a lei de Deus. A ideia é que esse mundo material você tem que aprender a agir amorosamente, você tem que agir servindo a Deus, tentando satisfazer a vontade de Deus. Por isso, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Mas a vontade de Deus, sendo perfeita, vai criar em nós a vivência, né, harmônica perfeita nesse mundo. Lembrei de uma pessoa que fala sobre ressonância harmônica, né? Esse termo também é da física quântica. Se você vive em harmonia nesse mundo, naturalmente você vai projetar, vai cocriar tudo que é sucesso, abundância, felicidade, né? Prosperidade, tanto no nível material quanto no nível espiritual. Isso é tão lógico, evidente, né?
Você passa a usar o seu poder para estruturar os modos da natureza material como você quer, se você está rendido aos pés de lótus de Deus, né? E aí você começa a usar esses modos a seu favor. Até a ira, né? A ira, que é, por exemplo, é uma energia emocional do modo da ignorância. Até a ira você pode usar de uma forma transcendental. Se alguém está falando mal de um devoto puro, né? Uma pessoa que está pregando a existência de Deus com muito amor nesse mundo, sacrificou a sua vida, né? E aí você manifesta a sua ira quando alguém está esculachando aquele devoto puro ou desprezando. Aí você fala, não, não é isso não, total, não, uma ira mesmo, assim, uma ira, certo? Porque se alguém fala mal de Deus, essa pessoa aí vai vai ficar cada vez mais ignorante, certo? Mas se uma pessoa fala mal de um devoto de Krishna, de um devoto, né, que está vivendo a vida dele para pregar a mensagem de Deus, essa pessoa vai se dar mal, porque Deus, ele não aceita, né? Deus não aceita, é como um pai que não aceita que você faça mal ao filho dele. É igual o pai, você pode fazer mal para o pai, às vezes ele nem vai ligar, mas se você faz mal para o filho, aí o pai vai ficar muito bravo com você. Então essa é a maior ofensa que pode ter, é você ofender um devoto puro de Krishna, um devoto que está sacrificando a sua existência para levar a mensagem divina para o mundo. Temos que ter muito cuidado com isso. Essa seria a única ofensa que não devemos cometer enquanto estamos aqui nesse mundo material. Não, assim, não compre briga com Deus, tá? Ele está no seu coração, ele sabe muito bem o que você está pensando de um devoto. A sua inveja, a sua raiva, a sua diplomacia, seus interesses espirituais. Krishna, ele está vendo tudo no seu coração. Aí cada pensamento, cada emoção que você tem está dentro de um modo da natureza material. Se esse sentimento não estiver de acordo com o amor divino, você está incorrendo em pecado, em ter uma reação negativa. Por isso que falo, o salário do pecado é a morte. Eu diria, às vezes, a morte espiritual, onde você vai ter que recomeçar tudo de novo, né? Antes da forma humana de vida. Isso é muito grave, temos que entender isso. Então, aqui nesse última palavra de Srila Prabhupada, ele está simplesmente falando que Krishna é o... Você tem que entender que é Krishna que é o centro de tudo. Criou o mundo espiritual, criou o mundo material, todas as entidades vivas são expansões da energia dele, e agora nós estamos aqui, por uma escolha que às vezes não sabemos, vivendo nesse mundo material e aprendendo a lidar com tudo isso, com essa energia, para voltar para a nossa morada original. Tem aquela parábola lá da Bíblia, né, do filho pródigo. Leia lá. Então ele veio, né, virou um total miserável aqui nesse mundo, até que chegou a hora que ele voltou. Quando ele voltou, Krishna fez uma festa para ele. Então todo mundo é um filho pródigo de Deus, só que está esquecido aqui, ou então está especulando sobre a vida material na forma de um cientista, de um metafísico, assim, de um filósofo do Brahman, que eu vou me fundir, né? Isso vai acontecer, mas você não vai ter realização nenhuma. A realização é se render aos pés de lótus de Krishna, de Vishnu, de entender que você é uma energia de Deus e que você eternamente é um servo eterno de Deus. Ok? Então vamos aí para o verso 4. Ó filho de Kunti... eu tenho que reler de novo o verso 3. A totalidade da substância material chamada Brahman é a fonte do nascimento. E é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Viu como é que ficou mais fácil agora entender o verso? Por isso que é bom
se associar com o significado do Srila Prabhupada, certo? Para entender perfeitamente dentro da concepção de um devoto puro, que já está vivendo em prema, em amor puro por Krishna. Então, verso 4. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis, e que eu sou o pai que dá a semente. Então está explícito aqui. Eu sou o pai que estou semeando espíritos na energia material de Krishna. Krishna forma a possibilidade material de formar todas as formas possíveis e ele injeta o espírito na forma material, que é criado, né, no caso aqui pelo Senhor Brahma, nas várias dimensões, e você vai entrar numa dessas dimensões que estão de acordo com a sua consciência, e aí você vai gerar um corpo, uma forma material, seja sutil, né, como um semideus, se você for um semideus na vida, no universo passado, ou um animal, ou um ser humano, certo? E aí você entra nessa forma e você continua a sua evolução. Você vai querer ficar aqui mais a duração de um universo, que são trilhões, 4 trilhões de anos, ou você vai nessa vida material aqui agora mesmo, dentro desse conhecimento, tentar fazer a ação para sair desse mundo. A ideia é isso, você tem que ser esperto, tem que aproveitar a oportunidade. Se você está recebendo esse conhecimento agora, tem que parar para meditar, meditar muito. Não, eu não quero mais ficar recebendo forma, e não, porque esse mundo aqui, Krishna fala que é um mundo miserável. É miserável, você imagina, você é um espírito, um filho de Deus, uma parte integrante maravilhosa, consciente, eterna, com poderes infinitos. Você pode fazer o que quiser, você pode manifestar o que você quiser na sua vida, mas aí você está dentro dessa forma material, né? No caso aqui no corpo humano, até que é uma forma excelente, a forma humana. É a forma que te possibilita você sair desse mundo material. Mas aí você vai se acostumando com essa forma, você vai se acostumando com a influência dos modos da natureza material e acaba se tornando um escravo dessa energia. Aí toda a sua vida é planejada de acordo com o que determinado modo está te influenciando. Se é o modo da bondade, né? Isso tudo a gente vai estudar aqui. Se é o modo da bondade, você está feliz com o conhecimento. Se é o modo da paixão, você está satisfeito com obter coisas materiais. E se é o modo da ignorância, você está satisfeito com a inércia, né? Com a procrastinação, com a droga. E aí você fica à mercê de entidades vivas que estão, né, obsediando a sua existência. Então tem que tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Eu sou um espírito, a minha morada real é lá com Krishna, certo? Mas Krishna, ao mesmo tempo, ele é amor supremo e ele está presente comigo aqui dentro do meu coração, inclusive é o assunto do capítulo passado, a esse, né, o capítulo 13, esse é o capítulo 14, onde Krishna explica, eu estou dentro do seu coração, amavelmente, testemunhando suas atividades e esperando que você se renda a mim. Por isso que eu estou te dando esse conhecimento. O que Krishna quer? Ele quer nos levar de volta para o mundo espiritual. Só que para isso a gente tem que se render, ele tem que despertar o amor e a pureza de ser. E daí você se qualifica a voltar, né? Isso é muito simples de entender, as pessoas complicam muito, porque fica lendo a porção de filosofia, aí fica comparando a religião, mas porque é a religião espírita, cristã, umbanda, hinduísta, Hare Krishna, budista, aí fica faz aquela miscelânea de informação, onde as mensagens são passadas de formas específicas, né, pelos mestres, mas você não vive a sua vida normalmente como um espírito. Você tem muito conhecimento, né? Como diz Srila Prabhupada, você é um burro intelectual. É um burro que carrega uma carga de conhecimento e aquilo é um peso.
Então você tem que se libertar desse peso do conhecimento, assim como eu estou falando aqui, é o conhecimento do Bhagavad Gita. Tudo bem, passei para você. Mas você tem que tomar a atitude de viver uma vida devocional, de se situar no espírito. Certo? Você não pode se esquecer daquilo que você é. Em nenhum momento. E para você não se esquecer do que você é, em nenhum momento, você tem que criar um hábito espiritual, de lembrar. Então Krishna está falando, pensa sempre em mim. Entenda que você é uma energia espiritual minha, que está aqui nesse mundo material, que é miserável. Certo? Então, a pessoa está infeliz aqui nesse mundo, ela quer compreender, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? E aqui estão, né, aqui no Bhagavad Gita, estão todas as respostas que estamos tentando aqui, transmitindo uma linguagem mais acessível. Acredito que agora você entendeu o que você tem que fazer. Se você não faz, né, fazer o quê? A gente tenta passar, né, como falamos na aula passada, né, não dê pérolas a porcos. Que tem pessoa que adora esse mundo material, tem pessoas que gostam de sofrer. Para elas o normal é sofrer, é morrer, é nascer de novo, é trabalhar, é sexo, é droga. Tem gente que adora essa vidinha. É fazer ritual de adoração para semideus. Ou pessoas também que querem se fundir, fazendo austeridade para se fundir em Deus, se tornar Deus, eu sou maravilhoso. Esse é o circuito da vida material. Isso aí vai vidas e vidas e vidas e vidas. Aí você sai desse mundo aqui, quando você vai para o plano astral, você está totalmente em ignorância e paixão, aí tem os demônios lá que te pegam sua alma, bota você escravo lá no umbral, aí depois você volta para cá de novo. É uma miséria completa, aí tem planetas infernais. Para que ficar aqui, nesse mundo? Você está recebendo o conhecimento mais elevado da existência, né? Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Tamam Pratyaksha Vagamandarmyam Shushukam Kartum Avyayam. Né? Verso 2 do capítulo 9 do Bhagavad Gita. Raja Vidya Raja Guyam. Esse é o conhecimento mais confidencial que pode existir. Acima de todas as filosofias e religiões, o Bhagavad Gita não é religião. O Bhagavad Gita é a presença de Krishna na forma de palavras. O Bhagavad Gita é a manifestação literária da suprema personalidade de Deus, não tem nada a ver com religião. Todo mundo, independentemente de qual religião seja, tem que se render aos pés de lótus de Krishna, porque ele é Deus. É isso que todo mundo tem que entender. Não é assim, todas as religiões não estão buscando Deus. Então, a fonte suprema, a inteligência maravilhosa do universo. Então, quem é essa inteligência? Quem é esse que é o maior, que é o melhor, que é o imanifesto? É Krishna. Radha é Krishna. Balarama. Entendeu isso? Você entendeu tudo. O Bhagavad Gita é isso, é Krishna falando, renda-se a mim, entenda que eu sou Deus, que você está numa furada agora, está numa problemática psicológica, emocional, vivendo nesse mundo aí cheio de depressão, de medos. Aí Krishna fala, agora você tem que se render a mim. E é só isso que você tem que fazer. Eu estou no seu coração. Mas renda-se de verdade. Não é render-se assim, aí eu acredito em Krishna, aí eu vou lá e canto a minha japa, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Não assim, de uma forma... né, eu vou levando, não é assim, você tem que ter essa avidez, eu quero. Você tem que criar a circunstância consciencial para que Krishna compartilhe com você a sua volta, né, para o mundo espiritual. Mas quando você se tornar um devoto puro, né, Krishna fala, você já vai se tornar assim como eu, um Brahman, a energia Brahman espiritual vai se manifestar em você. Então você vai estar aqui nesse mundo material, mas a Vrindavana da sua autorrealização vai estar no seu coração. Então Vrindavana é um estado de consciência, né? Nem é um lugar, mas não é um lugar, é um estado de consciência onde você está
associado nesse serviço devocional, tentando satisfazer ao Senhor Krishna, a Deus, nesse mundo material ou no mundo espiritual, não importa. Tanto que no Srimad Bhagavatam, nas escrituras lá, que é a história dos devotos com as várias encarnações de Krishna, né, ou de Vishnu, quando o Senhor Vishnu faz uma pergunta para um devoto puro dele aqui nesse mundo, aí Krishna fala assim: você quer voltar para o mundo espiritual? Aí o devoto, né, a maioria dos devotos fala assim: não, eu quero continuar em serviço devocional. Essa é a resposta perfeita, porque não importa se você está no mundo espiritual ou aqui no mundo material, se você está situado na consciência de Krishna, você já está no mundo espiritual. O que é energia material? Nada mais é do que a energia espiritual condensada, que está fazendo uma função de burilar os espíritos, certo? Alguns espíritos já estão em formas mais conscientes e outros estão em completa ignorância. Esse planeta Terra aqui no qual nós estamos tem as formas que estão animalizadas e as formas que estão espiritualizadas, ou os seres divinos e os seres demoníacos. Aí você tem que optar pelo amor a Deus, para que sua vida se divinize. Você espiritualiza essa energia material em tudo que você faz, sente e pensa. Você transmuta a energia dos modos da natureza material em energia espiritual. O Senhor Krishna está explicando isso aí lá no capítulo, acho que no capítulo 6 do Bhagavad Gita. E aí a sua mente se torna compatível para você estar vivendo no mundo espiritual dentro do mundo material. Por isso que as pessoas não podem compreender um devoto puro. Elas não conseguem avaliar o que é um servo puro de Krishna. Entende? Então você tem que entender, né, nesse verso aqui, que Krishna é o pai que dá a semente. Então Prabhupada diz: neste verso explica-se claramente que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o pai do qual se originam todas as entidades vivas, as quais são combinações da natureza material e da natureza espiritual. Certo? O espírito combinado com a matéria é aquilo que se chama a entidade viva. Esse corpo material é uma entidade viva. Por quê? Porque eu, o espírito, formatei através da minha consciência, dos meus desejos, da minha vibração, essa forma material que é a mais adequada a esse estágio de consciência que eu estou, para me virar aqui, obtendo esse conhecimento, e daí me qualificar num tipo de vibração, porque eu vou me render a Krishna, entendendo que ele que é a fonte de tudo, e aí eu vou trabalhar nessa vida humana para voltar para o reino espiritual, para ter minha forma espiritual. Lá no mundo espiritual, como a gente falou, a forma espiritual não é diferente do espírito. É o espírito se auto-manifestando numa forma de amor que combina com a frequência da suprema personalidade de Deus, qualitativamente falando. Entende? Mas aqui essa forma material, se você não espiritualizar essa forma material, ela não tem nada a ver com Krishna. Assim, nesse sentido amoroso, né? Tem a ver com ego, com Maya, com os modos da natureza. E a gente tem que escapar disso. Por isso estamos estudando, né, esse capítulo aqui. Essas entidades vivas existem não só nesse planeta, mas em todos os planetas, mesmo no mais elevado, onde vive Brahma. Em toda parte há entidades vivas. Dentro da Terra há entidades vivas, e mesmo dentro da água e do fogo. Isso é muito interessante, você entender que você tem o poder de ter um corpo feito de fogo. Lá no Sol, por exemplo, tem habitantes, tem o ser planetário, vamos dizer assim, o ser solar, né? Que é Vivasvan, que inclusive Krishna passou para ele inicialmente o conhecimento do Bhagavad Gita. No capítulo 4 aqui do Bhagavad Gita, Krishna diz: inicialmente eu dei o conhecimento ao Deus do Sol.
E lá, o Deus do Sol e todos os habitantes daquele planeta, eles são feitos de fogo. São seres, assim, super elevados. Certo? E também tem seres de fogo chamados os elementais, as salamandras, né? Que a gente conhece dentro do reino elemental. Aí tem na água, tem na terra, e tem... Todos os planetas são habitados, seja em suas regiões sutis ou nas suas regiões grosseiras, ou internas, por seres que nem imaginamos. São muitas formas diferentes, certo? Agora, né, os chamados extraterrestres estão querendo se manifestar aqui para os seres humanos, porque nós estamos num nível de evolução, né, uma certa quantidade de pessoas que já está pronta para ter essa relação, porque senão as pessoas pensam que só existe elas no mundo, né? Tem gente que só acha que o planeta Terra é que tem gente. É a mentalidade que não existe Deus, que tudo foi criado no acaso, que é a combinação de matéria, né? O homem vai lá, transa com a mulher, aí gera a entidade viva, que só existe isso, né? Krishna fala aqui no capítulo 16, tá? As pessoas acham que o mundo material é o produto da luxúria. Não é isso. Certo? Tudo é criado por Deus. Deus está dentro de cada átomo, está tudo controlado perfeitamente. Todos esses aparecimentos das entidades vivas em todos os planetas, em todos os elementos, né, devem-se à mãe, à natureza material e ao processo através da qual Krishna dá a semente. Certo? Temos que expandir nossa consciência, não tem só essa forma aqui de carbono, material, física. Tem formas de todas as maneiras. Forma de água, forma de fogo, né? Forma de ar, de éter, formas mentais, né? Formas búdicas, átmicas. Né? Tem formas assim de seres que é inimaginável aqui no mundo material. Imagina lá no mundo espiritual. As formas que tem lá são... né? Aqui é só um reflexo pervertido das formas espirituais. Imagina, lá é algo incrível, né? O significado é que o mundo material é fecundado com entidades vivas, que no momento da criação, como a gente falou, né, quando surge o universo, surgem em várias formas segundo suas ações passadas. E aí vamos continuar até o final desse universo. Se você não se libertar, você vai entrar de novo lá em Mahavishnu. Aí quando ele criar outro universo, né, com outro Senhor Brahma, ou mesmo uma entidade viva da capacidade do Senhor Brahma, se ele já não for lá para o mundo espiritual, a gente vai continuar desse mesmo ponto. E você está nesse ponto aqui para sair desse mundo material, não ficar nesse negócio, né? Nasce e morre dessa forma material. Ou então nasce e morre dentro de uma forma universal. Então o Krishna ele veio para falar assim, ó, esse mundo material é um passatempo de loucura. Até o momento que você recupera a sua consciência e você começa a agir de tal forma que você, entendi. Pô, aquilo que o Bhakti alemão faz sentido para o que eu estou querendo entender. Aí você começa a se associar com pessoas que têm esse entendimento, senão você vai entrar em conflito com você, porque é muita religião, muita gente falando, muita especulação, arqueologia, que lá antes da Terra tinham seres extraterrestres, tal, talvez isso é uma confusão na sua cabeça, vai criar mais empecilho, né? Então, Krishna fala, simplesmente se renda a mim, qual é o problema? Torne-se meu devoto, me adore, deixa eu agir no seu coração. Aí você vai transcender esses modos da natureza material e vai adquirir a consciência necessária para voltar para o mundo, para o meu mundo, para o seu lar original. Certo? Então vamos terminar aqui, já estamos quase com 1 hora. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis. E que eu, Krishna, sou o pai que dá a semente, ou o Senhor Vishnu, que é uma expansão de Krishna que mantém, né, a energia material na qual nós estamos tendo essas experiências e lições finais. Ok? Então espero que vocês tenham gostado.
Parte 2, vamos daqui a pouco para a parte, né? Parte 3, eu tenho certeza que vocês estão gostando dessas aulas. Inclusive eu estou gostando, quando eu falo, eu recebo conhecimento também. E é isso, vamos juntos para a vitória espiritual. Um beijo no coração, que Deus sempre esteja com vocês. Haribo!